Bem, olá, boa noite a todos. Queria agradecer a organização pelo convite e bem-vindos também à nossa mesa, que vai discutir inovações sobre o tratamento ao câncer. Então, hoje nós temos aqui junto comigo, meu nome é Leonardo Chicaiban, eu sou Head of Operations na Cellmabs, e junto comigo nós temos o Bruno Hobbs, que é professor da UF, trabalha com essa parte de bioprospecção de novas drogas, e dentre outros itens. E temos aqui também o Hugo Cabreira, que é o CEO da Vyro, e que vai falar para a gente também um pouco hoje sobre inovações na parte de vírus oncolíticos para tratamento do câncer. Então, eu queria começar com o Bruno. Então, Bruno, se você pudesse começar e dar o seu panorama da sua linha de pesquisa atual, que técnicas ou que approaches vocês usam para fazer a bioprospecção de novas drogas, e como você enxerga isso, qual seria o panorama de aplicação dessas novas drogas nesses novos tratamentos para câncer que nós estamos vendo sendo desenvolvidos mais recentemente. Acho que seria interessante ter esse seu input para enriquecer a nossa discussão. Tá bom. Muito obrigado, Léo, pelo convite, a Daniela pela organização. Prazer, Hugo. Então, como o Léo já me apresentou, sou o professor Bruno, da Universidade Federal Fluminense, e eu vou tentar dar um overview do que nós temos desenvolvido no laboratório lá na Universidade Federal Fluminense. Então, esse nosso trabalho se baseia na busca de novas substâncias e baseadas em produtos naturais para o tratamento do câncer. Vou tentar dar um overview da história disso, da aplicação desses produtos naturais atualmente no câncer e uma possível aplicação para a indústria desses processos. O que são produtos naturais? São qualquer substância isolada ou com um composto, uma combinação de substâncias com origem em um organismo vivo. Esse organismo pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser um fungo, pode ser uma bactéria, pode ser um produto marinho, e existem centenas de drogas baseadas em produtos naturais. Os produtos naturais são a mais bem-sucedida fonte de desenvolvimento de novas drogas, e onde 50% das drogas aprovadas nos últimos 30 anos são produtos naturais inalterados ou baseados em produtos naturais. Esses produtos possuem uma imensa diversidade estrutural química, o que é muito difícil de substituir por química sintética combinatória. Se nós olharmos aqui alguns exemplos, vemos a complexidade de estruturas de produtos naturais, o que é muito difícil de se replicar in vitro isso. Além disso, os produtos naturais podem servir como base para o desenvolvimento de novos produtos ou novos fármacos. Dou como exemplo a curcumina isolada dessa planta, que originalmente ela tem uma atividade moderada e uma biodisponibilidade muito baixa. Mas após modificações químicas da sua estrutura base, essa atividade e disponibilidade aumentam drasticamente. E isso é possível fazer com diversos produtos naturais. E no tratamento anticâncer ou antitumoral? Bom, nos últimos 30 anos foram desenvolvidas e aprovadas 240 novas drogas anticâncer, divididas nesses temas aqui. 12% são drogas completamente sintéticas, 4% são vacinas antitumorais, 21% são produtos biológicos, sejam eles anticorpos, vírus, peptídeos, células, que os meus colegas vão falar, e 63% são de produtos naturais ou baseados em produtos naturais. Tá? Além disso, os produtos naturais, eles têm geralmente um menor custo de tratamento por paciente quando comparado com produtos biológicos, em torno de 10 a 20 vezes menor esse custo. Tá? Produtos naturais não são coisa do passado. Se nós observarmos a distribuição dos novos produtos de tratamento anticâncer que são desenvolvidos, esse percentual mudou muito pouco nas últimas décadas. Então, se olharmos só aqui as drogas baseadas em produtos naturais, continuam correspondendo, nos últimos 2 anos, aos principais produtos desenvolvidos para o tratamento do câncer. Então, não são coisas do passado, esses tratamentos baseados em produtos naturais. Algumas drogas clássicas, como Taxol, etoposídeo, captopril, vincristina, todos que trabalham com câncer conhecem essas drogas, vieram de produtos naturais, vieram de plantas nesse caso. Aqui temos a marinha sem vergonha,
Davi Cristina, que todo mundo já teve contato com essa planta aqui no Brasil, pelo menos. Então, no total, foram 155 drogas aprovadas provenientes de produtos naturais para o tratamento de câncer. Qual que é o potencial do Brasil? O potencial do Brasil é imenso para o desenvolvimento de novas drogas baseadas em produtos naturais. Somos um país continental, com 6 diferentes biomas, com flora, fauna, micro-organismos únicos de cada um desses biomas, e geralmente nativos brasileiros. Menos de 10% da biodiversidade mundial foi avaliada para atividade biológica, e no Brasil esse percentual é muito inferior. Então temos um potencial de biblioteca química muito grande a ser explorada no Brasil, e a biodiversidade está sendo reduzida a cada ano. Então nós temos uma destruição, vide o que tem acontecido na Amazônia, Pantanal, uma destruição muito grande desses biomas. Então estamos perdendo essas bibliotecas. Além disso, uma pesquisa rápida no grupo de diretórios do CNPq, vemos que temos grupos de química sintética e de química de produtos naturais muito disseminados no Brasil, totalizando 1.013 grupos nessas duas áreas e 1.700 linhas de pesquisa nessas áreas. Então, nós temos a biblioteca e nós temos os químicos necessários para desenvolver essa pesquisa, extração e síntese dessas substâncias de produtos naturais. E o que nós fazemos no laboratório? Nós buscamos novas substâncias baseadas em produtos naturais como possível tratamento de câncer. Nós contamos com a colaboração de diversos colaboradores da área de química sintética de produtos naturais que fazem ou a síntese ou a extração desses produtos, tá? Através de melhoramentos ou de extrações, tá? Que são fundamentais para o nosso projeto. No nosso laboratório, nós focamos na varredura de atividade antitumoral desses produtos in vitro. Nós determinamos o mecanismo de morte que esses produtos induzem, isso é muito importante para o desenvolvimento do fármaco. Nós testamos a toxicidade desse novo produto em vivo, em animais, e nós testamos a atividade terapêutica também em vivo. Até o momento, temos concluído ou em andamento a análise de 13 diferentes espécies da flora brasileira, tá, de plantas, dentre extratos brutos, partições, óleos ou substâncias isoladas. Esse número de 13 se multiplica por, às vezes, 20, 30 extratos ou partições. E de 160 novas substâncias sintéticas de diferentes famílias químicas, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente fez no laboratório até hoje. Bom, nosso laboratório está lotado nesse lindo campus de Nova Friburgo, que é o Instituto de Saúde de Nova Friburgo. Nós temos um laboratório de 250 metros quadrados, com diversos setores bem equipados, como histologia, microscopia, temos um microscópio de varredura, uma sala de cultura, alguns equipamentos de biologia molecular, como real-time, um citômetro, tá? Biofreezer. Recentemente adquirimos um microscópio de fluorescência com microdissecção a laser. Temos uma verba ganha, mas não empenhada, da FAPERJ, para a compra de um citômetro para o campus, um biotério também equipado para abrigar animais imunodeficientes, tá? Para ensaios em vivo. E o que nós temos feito? No momento, nós estamos trabalhando com essas plantas aqui, sejam elas partições, óleos ou produtos isolados, da Mata Atlântica, da região da Restinga, do Cerrado, e estamos ampliando essa diversidade. Essas colaborações, essas explorações são feitas através de colaborações com a doutora Alessandra, Davidson, Leandro Rocha e o Carlos Carolo, de diversos institutos aqui discriminados, tá? Já temos algumas publicações com essas plantas, mas eu vou focar em uma que nós não temos dados publicados ainda, que é Pipercernum, tá? Inicialmente, o processo é feito através de uma varredura in vitro da toxicidade desses extratos, tá? Então, inicialmente, nós começamos com o extrato, depois passamos para uma partição química, depois partimos para uma partição cromatográfica.
e vamos afunilando até chegarmos quase em uma substância isolada, tá? Após todo esse processo in vitro, em diferentes células tumorais e normais, nós conseguimos identificar 8 substâncias novas para essa planta com atividades antitumorais que eu não vou descrever aqui agora. Só alguns resultados que esses extratos puderam fazer em modelos de câncer. Então, inicialmente, nós determinamos que esse extrato de clorometano, que é uma parte desse extrato dessa planta, não é tóxica para animais, ou seja, animais que foram inoculados com esse extrato não sofreram perda de peso, nem redução de alimentação e nenhuma sinal de morbidade, mortalidade ou alterações histológicas, mostrando então que essa planta não é tóxica para esses animais. Além disso, em modelos de câncer de boca, nós mostramos aqui algumas línguas de animais normais, então essas línguas aqui não estão alteradas. Quando nós induzimos o câncer nesse animal, eles desenvolvem tumores muito visíveis e uma alteração morfológica muito grande dessa língua. E quando nós tratamos com o extrato dessa planta, há uma reversão dessa tumorigênese, tá? Além disso, então, aqui nós temos vários ensaios histológicos em cima disso, mostrando essa reversão. Além disso, esse extrato de planta aumenta a sobrevida desses animais, o que no tratamento de câncer também é muito importante, tá? Então, aqui tem os animais que só desenvolveram câncer, eles morrem num tempo mais precoce de quando eles recebem aqui um pequeno tratamento com esse extrato de planta, apenas por 8 semanas, tá? Esse aumento da sobrevida desses animais é superior a 20% e é significativo. Tá? Então, isso aqui é só alguns resultados que nós temos na parte de planta. Agora vamos em substâncias sintéticas baseadas em produtos naturais. Novamente, nós contamos com diversas colaborações na área química, tá? De diversos institutos. No momento, já foram 160 novas substâncias, diferentes famílias, e todas essas famílias são baseadas em produtos naturais. Tá? São essas famílias naftoquinonas, chalconas, azaplavonas ou ácido trimetoxibenzoicos. Tá? Vou focar a apresentação nas naftoquinonas. Tá? Então, existem diversas naftoquinonas utilizadas para o tratamento de câncer. Vou destacar 2 aqui. A doxorubicina, quem trabalha com câncer conhece essa substância. Ela é um produto natural, veio dessa bactéria aqui, e é uma naftoquinona. Tá? Além disso, o lapachol, originalmente extraído do ipê roxo, e suas alterações como alfa-lapachona e beta-lapachona também são produtos que já foram utilizados para o tratamento de câncer. Nesse projeto, o grupo de pesquisa do professor Vitor e Fernando Ferreira fizeram algumas alterações nesse lapachol, nessa estrutura desse lapachol, alguns melhoramentos que são descritos aqui. A esse lapachol foram adicionados um triazol e um benzeno, com alguns radicais diferentes aqui, e nós fizemos a prospecção da toxicidade dessas novas substâncias em células tumorais. Então, novamente, passamos por aquele processo laborioso de varredura em células tumorais, células normais, e selecionamos 3 substâncias que são citotóxicas para tumores. Tá? Novamente, essas substâncias não são tóxicas agudamente para animais, para camundongos, sem nenhuma alteração drástica nesses animais. E nós exploramos, uma vez que nós temos a substância isolada, o mecanismo de morte induzida por essas substâncias. Então, essa substância não induz ROS nessas células, não se liga ao DNA, não leva a alteração precoce de microtúbulos nessas células. Muito possivelmente, nós determinamos isso por modelagem molecular, essa substância se liga à topoisomerase 1 e 2 e PKM2, só para mostrar que nós conseguimos determinar um alvo molecular possível para essas substâncias, e induz um fenótipo de apoptose. Isso é muito importante ser determinado para os próximos passos dessa substância serem testadas. Tá? Também foram publicados alguns resultados nessa linha de pesquisa. E qual que é a perspectiva de expansão do nosso grupo? A perspectiva é aumentar a velocidade de varredura. Como? Através da automatização. Não é um investimento caro, mas aqui, com essa automatização, nós conseguimos um pesquisador fazer varreduras de 1000 substâncias aproximadamente em 6 meses,
em diversas células tumorais. Além disso, miniaturizar o sistema, o processo, o que aumenta a velocidade e reduz o custo de varredura também. E, além disso, colaborar, aumentar o nosso número de colaborações com grupos de pesquisa do Brasil, ampliando assim a gama de possibilidades de novas descobertas. E a possibilidade de colaboração com empresas. Nós podemos fazer varreduras de toxicidade de insumos diversos, criação de insumos para pesquisa em câncer e também varreduras de atividade antitumoral de novos produtos naturais. Tá? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, somente aqui as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento desse processo, o meu grupo de pesquisa e as agências de fomento. Muito obrigado pela oportunidade. Bruno, com certeza muito interessante. Eu tenho aqui várias perguntas para te fazer, mas acho que a gente até pode deixar para o final, porque a gente deixa para discussão juntamente com as perguntas do público, mas com certeza muito interessante, especialmente porque você já tem moléculas caracterizadas até com efeito em vivo, então muito interessante. Eu queria passar agora a palavra para o Hugo Cabreira, que é o CEO da Vyro. E o Hugo tem uma história muito interessante, que ele fundou essa startup recentemente, então tem uma abordagem muito interessante, muito inovadora para tratamentos usando vírus oncolíticos, então acho que vai ser muito interessante ouvir a sua história, Hugo. Obrigado também pela presença. Muito obrigado, Leonardo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Bom, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e obrigado à organização da RISE. Nós cofundamos recentemente a Vyro, e a Vyro é uma empresa de biotecnologia que vem pesquisando e desenvolvendo vírus oncolíticos para tratamento de tumores do sistema nervoso central, tanto pediátricos como adultos. Ela nasce de uma pesquisa pioneira de um grupo de cientistas do genoma da USP. Então, nosso foco tem sido olhar aí uma área muito carente de terapias e tratamentos efetivos, que são os tumores do sistema nervoso central. Há uma necessidade urgente e muito grande de tratar esses tumores, né? Quando nós olhamos em tumores adultos do sistema nervoso central, tumores cerebrais, a gente vê que está na posição desses 6, né? Porém, mais de 70% de mortalidade, de taxa de mortalidade. Então, esses tumores são quase uma sentença de morte. Então, pronóstico muito ruim, poucas alternativas terapêuticas. A gente olhou também os dados em tumores pediátricos e está na segunda em termos de incidência depois de leucemia, mas é a principal causa de mortalidade, de mortes em tumores pediátricos. Novamente, nunca até agora foi desenvolvido uma terapia, um tratamento, um medicamento para esse tipo de tumores. Então, é um grande problema, uma grande oportunidade de desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas. E o mundo real é muito triste, né? O mundo real, os pacientes, tanto pediátricos como adultos, eles passam por as linhas de tratamento estabelecidas, que são cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Mas os efeitos disso em crianças, em pacientes pediátricos principalmente, são terríveis, né? Aqui um relato recente de um caso que recebeu bastante mídia e repercussão, por se tratar de uma criança nos Estados Unidos, onde o pai era um jornalista, um repórter do Wall Street Journal e a mãe da CNN, então teve uma grande repercussão. Então, nós começamos essa pesquisa olhando vírus oncolíticos, mas vírus oncolíticos não é nada novo, já tem bastante tempo de desenvolvimento, pesquisa. Isso começou com evidência anedotal em 1800, 1900, e depois foi evoluindo. Acho que o grande milestone, o grande marco foi em 1950, onde o desenvolvimento de cultura celular
né, ajudou a entender melhor os mecanismos de oncólise desses vírus. Nos anos 90, junto com o desenvolvimento de engenharia e da genômica para poder atenuar esses vírus, isso gerou um maior interesse nesse tipo de desenvolvimento. E nos anos 2000 foi aprovado o primeiro viroterapia em 2015, então pelo FDA, que é o T-VEC, que é um vírus que utiliza o vírus herpes para tratar melanoma. Então, obviamente, a Viro faz parte desse novo ecossistema de biotechs que está desenvolvendo esse tipo de terapias, e nosso foco em tumores cerebrais, sistema nervoso central. O mecanismo de ação desses vírus oncolíticos tem uma questão de citotoxicidade nas células tumorais, onde ele tem uma replicação, uma infecção seletiva dessas células tumorais, gerando a oncólise, que é a destruição seletiva dessas células sem afetar as células saudáveis, né? Quando a gente olha o vírus da Zika, que tem sido nosso alvo desde a pandemia do Zika vírus, que afetou grandemente o Brasil, a gente entendeu também que, através da pesquisa preclínica in vitro e em modelos preclínicos, modelos animais, que o Zika também tem uma ação de imunoterapia, onde ela torna aqueles tumores sólidos, que são tumores frios, ajuda a recrutar as células do sistema imunológico, né? E torna esse efeito imunoterápico para ajudar a reduzir o tumor. Quando a gente fez as pesquisas preclínicas em modelos de camundongos, e aqui é um modelo em ATRT, que é um tumor que atinge principalmente crianças de 0 a 4 anos, ela teve um efeito bastante potente de destruir os tumores do sistema nervoso central, mas também a metástase, com uma única dose. Isso aqui infundindo o Zika vírus. Esses resultados, e aqui um segundo trabalho feito em meduloblastoma, que também é um tumor do sistema nervoso central com bastante incidência, que na verdade o que mais tem prevalência em tumores cerebrais. Esses casos aqui geraram uma grande descoberta, né, pela efetividade do Zika vírus em destruir esses tumores cerebrais. O trabalho foi publicado e teve bastante repercussão, e continuou a ser feito em um segundo modelo animal, que foram cães, que é um modelo bastante interessante para pesquisa preclínica, já que os cães desenvolvem tumores naturalmente, eles desenvolvem tumores cerebrais, e foi constatado nesse estudo preclínico, que também foi publicado no ano passado, a segurança e a efetividade em destruir esses tumores cerebrais. Aqui algumas imagens, né, da redução, e a grande vantagem é que é um vírus que não tem efeitos colaterais, não tem toxicidade, tem um clearance bastante rápido do vírus, há uma redução significativa em pouco tempo do tumor, e tem uma sobrevida, oferece uma sobrevida interessante para os pacientes, nesse caso, os modelos animais tratados. Quando comparado o Zika vírus com drogas que são utilizadas na clínica, quimioterapias, a gente vê que o Zika vírus consegue ser 14 vezes mais eficaz em destruir as células tumorais. E isso não é um movimento novo, mas o nosso benchmark, falando um pouquinho de mercado aqui, esse primeiro caso do T-VEC, que foi aprovado em 2015. Ela foi desenvolvida por uma biotech que nasceu na Inglaterra, Biovex, e que foi comprada em 2011 pela Amgen. Esse é um benchmark bastante importante, porque é um importante precedente para quem desenvolve esse tipo de produtos.
Obviamente, a indústria farmacêutica, biofarmacêutica, tem investido bastante recentemente nessas empresas, nessa tecnologia de vírus oncolítico. E hoje tem, eu diria, mais de 10, já e aumentando, biotechs também, startups focadas em vírus oncolíticos. Aqui alguns deals recentes nesse ecossistema, a maioria em tumores sólidos, e já a maioria já com parceiros industriais fortes e grandes investimentos. Então, aqui mais um exemplo de algumas biotechs desenvolvendo esse tipo de tumores já na clínica, em ensaios clínicos fase 1, fase 2, e despertando bastante interesse de novas biotechs para desenvolver esse tipo de terapia. Os tumores que são bastante utilizados, têm sido utilizados para o sistema nervoso central, são o herpes simplex e adenovírus, né? Onde a gente já tem ensaios clínicos para algumas desses tumores, como meduloblastoma, glioblastoma, entre outros. Mas também já começamos a ver um aumento de ensaios clínicos, principalmente Estados Unidos e Europa, para tratar esses tumores do sistema nervoso central com vírus oncolíticos. Nenhum ainda com Zika. Então, nossa proposta é bastante inovadora, bastante ousada, de desenvolver essas terapias, essas novas alternativas, tanto para meduloblastoma, com um Zika vírus engenheirado, ou com modificação genética, modificado, e temos aí nossa plataforma tecnológica que nos permite também testar o Zika vírus oncolítico em outras indicações, em outras doenças, tumores do sistema nervoso central. Além de poder também testar em combinações com outras terapias, como, por exemplo, checkpoint inhibitors, ou as imunoterapias que já estão comercialmente sendo utilizadas. Isso é uma tendência de combinar estratégias com vírus oncolíticos e outras possibilidades terapêuticas também. E também, além de ser uma terapia, pode ser, já temos pesquisas e está em nosso pipeline, nossa plataforma tecnológica, utilizar o Zika vírus como carregador, como um drug delivery, para encapsular e entregar outros medicamentos. A equipe de executiva tem a Kaide, que é pós-doc e cofundadora da Vairo, pós-doc do Genoma USP. Eu, que estou já há mais de 6 anos desenvolvendo empresas de biotecnologia. E aí temos um Scientific Advisory Board, também composto por docentes e pesquisadores do Genoma USP. E a equipe começa a crescer, porque nós temos conseguido despertar o interesse de fundos de venture capital e que estão hoje nos apoiando para fechar uma primeira rodada de investimento. Então, espero poder interagir com vocês para tirar dúvidas. Foi ótimo, Hugo, ótimo, Hugo. E muito interessante saber que vocês agora já têm resultados agora pré-clínicos suficientes até para buscar essa nova rodada de investimento. Acho que isso vai ser super interessante. E realmente uma fase onde nós não encontramos muitas startups nessa fase hoje, atualmente no Brasil. Então, é muito interessante ver que vocês estão fazendo esse caminho, principalmente licenciando tecnologias da universidade. Então, isso realmente é muito interessante. Antes de abrir para a discussão, eu posso dar um panorama geral também, rapidamente. Assim, a gente sobra um pouquinho de tempo para a discussão, mas rapidamente sobre a CellMabs. Então, vou compartilhar aqui. Então, a CellMabs hoje ela desenvolve terapias direcionadas para glicanos. Então, hoje, a grande limitação hoje de terapias, de imunoterapias direcionadas para tratamento de tumores, é que geralmente nós não temos, ou a princípio, os alvos disponíveis para serem atacados, seja por anticorpos, seja por terapias celulares mediadas por CAR T-cell, por exemplo. Esses alvos eles não são específicos.
Então, hoje aqui na Cellmabs, a nossa expertise é justamente a detecção ou a caracterização de glicanos, ou seja, de carboidratos, moléculas de carboidratos especificamente expressas por células tumorais, principalmente carcinomas. Então, nós fomos capazes, nós desenvolvemos toda uma plataforma de geração de anticorpos para detectar esses glicanos, e agora, baseado nesses anticorpos gerados, nós conseguimos desenvolver diferentes abordagens terapêuticas. Então, um dos primeiros glicanos que nós identificamos como um ótimo alvo terapêutico, e já tem uma grande base na literatura mostrando isso, é um carboidrato chamado CLUTN. É um carboidrato truncado, ele é um carboidrato que geralmente está realmente super expresso apenas em células tumorais. A expressão dele em tecidos normais é uma expressão muito baixa, muito restrita, o que faz com que a gente chame até de um clean target. Então, isso gera agora uma oportunidade de gerar diferentes terapias direcionadas para esse carboidrato. Ele já é utilizado em algum contexto clínico como um biomarcador e tem correlação com pior sobrevida, por exemplo. Então, altos níveis desse carboidrato têm uma correlação com pior sobrevida em câncer gástrico e câncer de ovário, por exemplo. Tem uma alta prevalência, onde aproximadamente 80% dos tumores expressam, em diferentes níveis, com certeza, mas 80% dos carcinomas expressam esse carboidrato e possui uma alta expressão. Apesar de algumas amostras essa expressão ela ser heterogênea, a gente consegue agora, a gente tem até uma oportunidade aqui interessante de selecionar os pacientes que possuem uma alta expressão do carboidrato para selecionar esses pacientes para o ensaio clínico e assim otimizar a resposta ao nosso tratamento. Então, esse aqui é só o mercado que nós estamos pensando em atingir com o desenvolvimento dessas terapias anti-carboidrato, anti o CLUTN. Então, é basicamente um paciente que tem tumores gástrico, coloretal e ovário, que apresenta altos níveis de expressão de STN, já caracterizados na literatura. E com os anticorpos que nós geramos, com essa plataforma que nós geramos, agora nós estamos desenvolvendo principalmente 3 assets, três abordagens terapêuticas diferentes, mas direcionadas para o mesmo antígeno-alvo, para o mesmo alvo para esse carboidrato CLUTN. Uma delas é um ADC, que é um Antibody Drug Conjugate, ou seja, e isso tem muito a ver com o que o Bruno tem feito, por exemplo, que é essa bioprospecção de novas drogas. Então, no caso do ADC, essas drogas elas são conjugadas ao anticorpo, e agora o anticorpo ele é capaz de fazer o delivery dessa droga, dessa molécula citotóxica, para as células tumorais. Então, é um delivery altamente específico, você diminui muitos efeitos colaterais e também dá a possibilidade agora de usar drogas altamente citotóxicas, altamente potentes, que não seriam capazes de serem usadas sistemicamente, por exemplo. Então, essa é uma abordagem que tem sido muito utilizada. Na verdade, 2 ADCs acabaram de ser aprovados, e um para câncer de mama, triplo negativo, e um, se não me engano, para linfoma. Então, o mercado para esse tipo de abordagem está muito aquecido e é uma abordagem extremamente inovadora. Então, nos últimos 3 anos, diferentes drogas foram descritas como sendo capazes de serem conjugadas ao anticorpo, e esse conjugado agora tem um efeito em vivo bom, muito bom, comparado com as quimioterapias tradicionais. Então, é uma abordagem altamente inovadora que tem se mostrado altamente eficiente. Por outro lado, no contexto mais da imunoterapia, que é a manipulação do sistema imune para o tratamento de tumores, tem várias abordagens e várias formas de se fazer isso, e uma delas é utilizando anticorpos biespecíficos. Então, essa é uma das abordagens que nós estamos utilizando. Nesses anticorpos biespecíficos, uma parte do anticorpo se liga ao antígeno tumoral, e a outra parte do anticorpo, que é essa parte mais próxima da região FC do anticorpo, essa parte se liga ao linfócito T. E agora esse anticorpo biespecífico é capaz de redirecionar a função desse linfócito T contra o tumor, e agora fazendo com que esse linfócito T reconheça esse tumor e mate esse tumor. Então, são moléculas que tem uma parte de desenvolvimento que tem que ser feita por trás de otimização da estrutura desse biespecífico. Então, toda essa estrutura ela tem que ser otimizada para induzir a ativação do linfócito T, mas de forma que não induz uma superativação do linfócito T e você tem um efeito adverso grave. Então,
Hoje, na Cellmabs, o que nós estamos fazendo é testando diferentes estruturas desses bispecíficos e diferentes formas de ativar esses linfócitos T e redirecionar esses linfócitos T para o tecido tumoral, mas sempre tecidos tumorais superexpressando o CLUTM. E uma terceira abordagem, que é a abordagem que eu tenho mais experiência também, é a abordagem de utilização de células T, de linfócitos T, expressando receptores quiméricos de antígeno, que é a famosa terapia CAR T-cell. Então, nessa terapia, os linfócitos T dos pacientes, eles são isolados e levados para o laboratório, onde eles são modificados geneticamente para expressar um receptor de membrana, que é o receptor quimérico de antígeno. E agora esse receptor quimérico, ele é capaz de reprogramar esses linfócitos T para reconhecer o tumor e matar o tumor. Então, como vocês podem imaginar, diferentemente das abordagens que eu descrevi antes, como o ADC e o anticorpo bispecífico, que são moléculas que você pode produzir em larga escala, a abordagem com a terapia CAR T-cell é uma abordagem personalizada e, de certa forma, muito mais trabalhosa, porque você tem que produzir essas células em laboratório, expandir essas células em laboratório, para depois reinfundir no paciente. E isso tudo envolve um custo elevado também. No entanto, as respostas terapêuticas que têm sido descritas utilizando essa abordagem, principalmente em leucemia e linfoma, são ótimas, tanto que hoje em dia nós temos já 4 diferentes terapias CAR T-cells aprovadas para tratamento de leucemias e linfomas. Nós tivemos também uma 5ª terapia recentemente aprovada para tratamento de mieloma múltiplo, contra um alvo chamado BCMA, que é um superexpresso em células de mieloma múltiplo. Então, isso mostra que essa abordagem tem um alto potencial, e agora justamente o desafio aqui é fazer essa abordagem do CAR T-cell funcionar em tumores sólidos. Então, todas as tentativas feitas até hoje mostraram respostas limitadas, seja por excesso de efeito adverso, excesso de efeitos tóxicos ou ausência de efeito terapêutico. E nós acreditamos que agora, com um alvo específico, como nós acreditamos que nós temos agora uma ótima ferramenta, ou pelo menos um grande potencial de gerar terapias CAR T-cells que vão ter um efeito contra esses tumores sólidos.